pode compartilhar algumas falas bem legais que vão surgir por aqui, ou até o evento todo. Depois a gente vai ver como que a gente vai dar continuidade aí nessa conversa maravilhosa que a gente vai ter hoje. Então, em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a todos. Eu sou a Graziella, sou uma das executivas das Gestores do Bem. Você é a mediadora desse painel hoje. E eu desejo a todos assim um excelente momento de boas reflexões, de boa conversa e de possíveis ações futuras a partir daqui, né? Então, queria agradecer os nossos painelistas que estão aqui de forma voluntária para bater esse papo com a gente e toda a equipe que se formou, também de voluntários, para fazer esse evento acontecer. Então, queria agradecer muito, né, as pessoas que se uniram em prol desse propósito da felicidade no trabalho, para conversar, refletir e criar novas coisas, buscando soluções melhores do que aquelas que a gente tem, independente do momento externo que a gente esteja vivendo, né? Então, queria combinar que a gente fica aqui até as 8h30, infelizmente, né? Porque eu acho que a gente tem assunto aqui para virar à noite, mas é só até as 8h30, em respeito ao tempo de todos. Esse evento está sendo gravado, como foi já anunciado nas inscrições, e agora foi pedido aqui ao vivo para iniciar a gravação. Os microfones vão ficar no mudo, de todo mundo, só os dos co-hosts e dos painelistas que não, mas vou pedir para aqueles que têm a liberdade de movimentar o microfone, que quando alguém estiver falando, que a gente lembre de ficar no mudo, para ter menos interferência. E a ideia desse painel, aliás, de todos os painéis, é ser interativo com todo o público que está aqui. Então, o público pode e deve comentar, questionar, criticar, sempre com muita educação e gentileza, né? Mas através do chat. E a ideia é que vocês interajam o máximo possível. E a Mari Ortiz, que é uma outra executiva, minha amiga e minha colega das Gestores do Bem, vai estar acompanhando o chat e vai representar vocês aqui, né, nessa conversa. Então, a ideia é que a gente direcione a conversa para aquilo que vocês querem, tá? Então, assim, vocês que vão ditar para onde vai essa conversa aqui. E quero falar em nome das Gestores do Bem que estamos todos realizadíssimos, felizes da vida de conseguir fazer esse evento acontecer. Nós descobrimos esse movimento em julho, né, início de julho, e nós conseguimos organizar e movimentar um mundo de pessoas para oferecer esses painéis para vocês, oferecer os workshops que nós estamos oferecendo, mas, sobretudo, para iniciar esse movimento no Brasil, né? Iniciar com força aqui no Brasil. Então, assim, nós estamos muito, muito, muito realizados com a possibilidade de falar sobre felicidade, de incentivar o tema, de levar o tema para a mesa das organizações, para a partir dessa semana, a partir daqui, muitas novas ações sejam tomadas, né? Ações que sejam sustentadas, né, ao longo do tempo, que sejam trabalhadas e que estejam no foco das organizações. Então, queria apresentar para vocês os nossos painelistas. Eu vou apresentar assim de forma muito resumida, porque eles são muito mais do que aquilo do que eu posso falar aqui deles, né? Então, eu vou seguir pela ordem alfabética e vou pedir para dar um oi, tá? Vou falando o nome de vocês, vocês dão um oi, ligam o microfone, dão um oi aí para a galera. Queria falar do Carlos Alberto Antonaglia, que é um executivo com a vida dedicada aos recursos humanos. Passou 17 anos na Ernst Young e saiu de lá como líder partner e responsável pela área de serviços de consultoria de recursos humanos na América Latina. Hoje, ele é o responsável pelo RH de um dos escritórios de advocacia mais importantes do país, que é o Demarest, é o Chief Human Resource Officer. Então, Carlos, dá boa noite aí para o pessoal e ver se você quer complementar alguma coisa a mais a seu respeito. Obrigado, Graziella. Obrigado pelo convite. Estou super feliz e honrado de estar aqui para participar desse evento com vocês. Parabéns até pela proatividade, por trazer esse evento para o Brasil.
E honrado ainda mais por poder dividir o tempo aqui com essas feras, né? João, Carlos, Vitor, enfim, pessoas referências aí no tema. Acho que vai ser um bate-papo super bacana. E obrigado novamente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estamos todos, né? Eu estou radiante, né, gente? Não sei se vocês estão conseguindo perceber minha luz, que eu estou radiante de felicidade aqui hoje. Bom, temos também o Miziara, da Deep Change. O Miziara é um executivo da indústria química, farmacêutica e de medical devices. Tem mais de 35 anos atuando em vendas, marketing e presidência dessas indústrias. E é o primeiro coach profissional certificado pela Deep Change, como coach do instrumento de avaliação de inteligência espiritual, SQ21, e já está atuando nisso há mais de 10 anos, né, Miziara? Puxa, muito bom. Obrigado, Graziela, aí pela apresentação. Boa noite a todos. E vamos curtir bastante esse happy hour, como você falou, né? Esse momento gostoso a todos aqui juntos. Obrigado. Vamos lá. É para ser um happy hour mesmo, né? Extenso, porque... Só falta cerveja, né? Mas a gente... Oi? Falta cerveja. Então, a gente pode pegar a cerveja de amendoim também, né? Que aí que a gente passa a noite toda aqui falando de felicidade mesmo, né? Vamos lá. Bom, temos João Paulo Pacífico, CEO e ativista, fundador do Grupo Gaia, Empresa B. E olha, o João fala de felicidade, hein, João? Ele é palestrante, autor do livro Onda Azul, apresentador dos podcasts Felicidade Limitada e Bitalk, colunista de A Tal Felicidade da revista Veja São Paulo e Top Voice no LinkedIn. João Paulo Pacífico. Oi, Grazi, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E vão ser momentos legais, inspiradores. Feliz de estar aqui também com o Carlos, com o Vitor, com o Miziara, com você, Grazi, Mari, todo mundo aqui que está com a gente. Espero que vale a pena para todo mundo passar esses momentos. Obrigado. Bom, e temos o Vitor Garcia, que é da GPTW Brasil. O Vitor é psicólogo de formação, passou pelo Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social, está na GPTW desde 2013 e é sócio e diretor de relacionamento e consultoria da GPTW aqui no Brasil. Vitor, seja bem-vindo, né? GPTW que fala de clima organizacional e trabalha pela melhoria do clima organizacional em todo o mundo. Então, assim, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Oi, Grazi, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com todos, mas acho que também é um momento de aprendizado. Então, tenho certeza que eu vou aprender muito com os meus colegas que estão aqui, com as perguntas que vierem, enfim. Então, é um prazer. É bom começar a semana assim, com algo que nos inspire. E haja inspiração, né? Só fera aqui, haja inspiração. Bom, o tema do painel de hoje é felicidade no trabalho, da teoria à prática. E, com todos os desafios que isso tem, eu vou direcionar a primeira pergunta para o João Paulo Pacífico para falar para a gente o que é felicidade no trabalho para ele. Legal, Grazi. Obrigado. Eu gosto muito da definição do Tal Ben-Shahar, que felicidade é o bem-estar integral da pessoa. Tá? E falando de felicidade no trabalho, eu acho que vale começar logo com um ponto que é bem relevante. Quando a gente estuda bastante felicidade, é um tema que eu super estudo com psicologia positiva, felicidade, enfim, não sou psicólogo, mas estar feliz é você ter esse bem-estar integral. Isso não quer dizer que você não vai ter as emoções desagradáveis, como tristeza, medo, enfim, isso faz parte, tá? Então, acho que é bem legal começar já falando sobre isso, porque senão falar, poxa, felicidade no trabalho, a empresa não acontece nenhum problema, as pessoas nunca vão baixar. Não, nós somos todos seres humanos, tá? O próprio Tal Ben-Shahar, ele fala uma coisa que quem não tem emoções desagradáveis são só dois tipos de pessoas, os psicopatas e os mortos, né? Enfim, então, se a gente não está em nenhum dos dois grupos, legal, normal que a gente tenha isso que eu estou falando, emoção desagradável, que é na CNV, na comunicação não violenta que se fala, não é emoção ruim, necessariamente ruim. Se não forem essas emoções,
a gente não vai se proteger também, né? Então, se você não tiver medo, você vai atravessar a rua sem olhar para os lados, né? E aí, por isso, elas são importantes também para a gente. Mas, então, o que eu procuro na Gaia, como felicidade no trabalho, é acolher as pessoas, tá? Então, acolher ao máximo as pessoas, ter um ambiente leve e um ambiente propício para que as pessoas possam ser elas mesmas, para que elas se divirtam também no trabalho e que seja uma continuação, né? Então, aquele negócio que você está se sentindo bem, você tem amigos no trabalho, mas, óbvio, isso não quer dizer que você não tem que produzir, faz parte, mas eu prefiro produzir com um amigo, com uma amiga, do que com uma pessoa que eu não gosto. Então, a gente presta muita atenção para o clima organizacional, e não de uma forma forçada, mas entendendo que cada pessoa, cada ser humano tem um jeito especialmente diferente um do outro. Então, algumas pessoas são mais extrovertidas, outras mais introvertidas, umas gostam mais assim, assado, sempre com muito respeito, então não é nenhum tipo de, e hoje em dia, graças a Deus, acho que isso já parou nas empresas, nenhum tipo de, porque é comum, às vezes, quando você vai falar de bom humor, as pessoas menosprezarem o outro, né? Então, aquele negócio de você se sentir superior ou inferior, isso é completamente inaceitável, mas é um clima leve, um clima agradável, e para isso, o que a gente fez há 7 anos atrás foi criar valores. Então, a Gaia tem 10 valores muito fortes e que vão muito, não adianta o valor estar na parede, tal. São valores que a gente vivencia e que a gente tem rituais para fortalecer esses valores. E dessa forma, a gente vem tentando ter um ambiente super agradável, um ambiente descontraído, em que cada pessoa possa ser ela mesma. E, enfim, isso é um pouquinho de como a gente tenta fazer essa felicidade. E ano passado, esse ano não vai dar, mas a gente fez uma coisa que foi muito legal. A gente levou todo mundo para Disney para passar uns dias lá, e não foi não foi nem meta, não, foi assim para se divertir mesmo. Esse ano a gente teria ido no dia 13 de março, cancelamos algumas horas antes, literalmente. Foi para fevereiro do ano que vem essa viagem, já tudo pago, e foi um momento lá muito mais do que brincar na Disney, foi um momento de união das pessoas, a gente super se divertir e tal. Então, coisas assim que a gente acaba tentando ter. E é uma empresa, o nosso principal negócio é mercado financeiro, né? Que muitas vezes as pessoas acham que tem que ser um lugar frio, em que todos só pensam em dinheiro e que não podem dar risadas, e lá é um pouco diferente disso. Ô, João, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, porque quando a gente fala do clima organizacional da empresa, né, e fala dessa liberdade, do bem-estar integral e da pessoa poder ser ela mesma, né, existe uma expectativa em relação a um líder, né, de um conceito de super-herói, né, um conceito de super-herói. Como é que você se comporta dentro desse ambiente? Legal. Esses conceitos de líder acho que são bem interessantes, como a gente procura encarar. Tá? Primeiro, eu procuro encarar que não é a equipe que trabalha para o líder, mas o líder que trabalha para a sua equipe. Tá? O líder, ele não é um super-herói, não existe isso. Tá? Ele vai ter que carregar uma armadura que ele não tem. Ele é um ser humano também. E aí, quando você se coloca nessa posição de mais uma pessoa, de um ser humano vulnerável como qualquer outro, é muito interessante. Porque, às vezes, as pessoas elas vêm com alguns comentários para mim que eu até me espanto. Esses dias, nossa, João, aquele dia você me perguntou como eu estava, como você estava preocupado comigo, que legal. Tipo, é óbvio, sou ser humano. Não é porque eu tenho o papel hierarquicamente de líder que eu não vou perguntar como você está, não vou me preocupar com você, né? E eu acho que e esse é o papel cada vez mais forte do líder, que eu acho. Que o líder ele tem que se colocar uma pessoa igual, que ela tem. E o líder não é mais importante do que ninguém na equipe. Ele tem um papel, uma função lá, e que espero que ele use para o bem isso daqui. Então, acho que a gente vem de uma era de líderes que querem se colocar acima dos outros. E que muitas vezes só são, poxa, esse cara ele tem poder e dinheiro, é o que o cara quer, e ele vai ganhando esse poder e dinheiro, e os outros vão aplaudindo porque ele tem poder e dinheiro. Né? E o quão bom esse líder ele é para o planeta, para as outras pessoas. Ou ele é um líder que é bom só para ele. Isso é muito comum, né? O cara é um bom líder para ele mesmo. Então ele vai criando aquele castelinho em volta dele. Isso é muito ruim. Então o que a gente fala agora é: seja um líder que o mundo precisa. Não seja o líder que você precisa. É você trabalhar. É um líder servidor, né? É um outro conceito. E a gente precisa disso, porque se você for olhar, hoje em dia a gente tem algumas coisas muito graves no planeta, tá? Aquecimento global nem se fala, mas a questão da desigualdade, tá? E a desigualdade é gigantesca, tá? O Brasil é o primeiro e segundo país
democrático mais desigual do mundo. Isso vem do quê? Vem da cabecinha dos líderes. Se você for olhar, na década de 70, 60, 70, a diferença de salários entre o maior e o menor de uma empresa era 20, 30 vezes, tal. O Itaú, o presidente do Itaú ganha 8.000 vezes mais do que o menor salário do Itaú ganha. 8.000. Ele se acha 8.000 vezes mais inteligente do que o outro, né? 8.000 é bizarro, ridículo, mas ok. Várias empresas têm 100, 200, 300, 400, 600 vezes o salário de um e de outro. E o líder, ele que define aquilo, e ele se acha tão superior ao outro, tão super-homem, que ele acha que ele é 600 vezes mais inteligente do que outra pessoa, e que ele vai ganhar, e por isso ele merece ganhar tanto mais dinheiro. E aí, com isso, a gente acaba tendo uma sociedade desigual, empresas desiguais também, né? E aí, o líder que se coloca nesse local de se proteger, aí no momento desse de crise, o que acontece? Várias empresas com bastante dinheiro, tá? Em caixa, bancos, tal, começa a demitir. O que é isso? Falta de humanidade por parte do líder. Esse líder, ele não está preocupado com a felicidade da equipe dele. Ele não está preocupado nem com a felicidade dele, porque é um cara deve sofrer muito, né? Um cara que está pensando só na grana. Então, enfim, é o que eu acho. E a felicidade do líder? Esse clima organizacional, ele serve para o líder também? O líder também é acolhido também nos dias que ele também, que também tem dia que não está bem, né? E aí, como é que faz, né? Não, porque ele é muito mais leve e muito mais fácil você se colocar, você ser você, né? Você como líder ser você. Você não precisa, e aí é normal, você é um ser humano, ponto. Então você não tem que usar uma máscara de super-herói e de não sei o que e tal. E aí sim, um clima de acolhimento, isso é muito legal. Isso a gente procura ter muito na Gaia, das pessoas acolherem umas às outras, né? Uhum. O líder acolher a equipe acolher o líder. E não é acolher porque é líder ou porque não é líder, porque são seres humanos acima de tudo, né? E aí esse acolhimento, ele é fundamental. Nesse momento de pandemia, né? Especialmente mais no começo, quando tinha aquela incerteza gigante, né? O que vai acontecer com o planeta? Eu posso pegar esse vírus aqui, ali, tal, o que vai acontecer, tal. O que a gente fez muito forte, as pessoas desesperadas, tem um pessoal mais velho, tal. A gente já colocou todo mundo em home office na hora e a gente procura muito acolher as pessoas. Muito, sabe? Acolher. E daí as pessoas vão se sentindo mais à vontade, tal. E isso ajuda muito, né? Então, trazer uma segurança psicológica é uma coisa super importante, né, para as equipes. Então, trazer essa segurança psicológica, acolher, uau, aí as pessoas começam a respirar mais e as coisas fluem. Então, eu acho que não é porque é líder ou porque não é líder. A gente tem que acolher porque são seres humanos, né? Então, é um passo antes, é uma coisa mais importante do que a liderança. A liderança é uma coisa passageira, né? O cara é líder hoje, mas não é, né? Então, só que é comum, né? As pessoas, elas colocam o líder numa posição diferente, né? Uau, esse cara é super, não, o cara é um ser humano, igual você. Muito bem, obrigada. Os outros convidados, alguma complementação, algum questionamento? Acho que o João... Não concorda com alguma coisa também? Não, pode João, difícil falar depois do João, né, Grazi? O João acho que resumiu super bem. Acho que em especial essa questão do acolhimento, né? O João falou muito sobre isso, empatia. Acho que são características muito importantes que vêm de liderança, né? Não adianta a gente achar que a responsabilidade não é dos líderes. Acho que pelo contrário, né? E o João como um líder aí, como CEO de uma organização financeira, e falou muito da sisudez, né? Não é porque é um mercado financeiro que você não pode ser feliz. Eu estou no mercado também extremamente conservador, que é o mercado jurídico, né? Que se trabalha muito também, enfim, é sisudo, mas por que não dá para ser feliz no trabalho? Pelo contrário, eu acho que todo mundo tem essa possibilidade. Eu justamente perguntar para você, Carlos, como é que é, né? Porque a gente está falando de um do mercado financeiro, né, e o outro do mercado jurídico, que são teoricamente dois mercados super conservadores, de muito trabalho, assim, onde se tem muitos problemas de clima organizacional, e a gente está vendo aqui exemplos de que sim, é possível fazer, ou pelo menos tentar, né? Ter o foco nisso e tentar fazer de uma maneira diferente, né? Então, Sem dúvidas. É muito legal. Miziara, quer complementar, falar alguma coisa bacana para a gente? Quer que eu fale um pouco como é que eu vejo da prática para a teoria a felicidade no trabalho? Vamos tentar dar uma medida, né, aqui como você falou, né, eu trabalho como coach, mas eu também trabalho como executivo de um outro setor, na área de saúde, dispositivo médico hospitalar.
uma empresa global, sou responsável pela operação na América Latina, mas um dos produtos que a gente fabrica, né, é um ventilador pulmonar para UTI, que é um equipamento bastante falado nesses últimos tempos, desde que começou essa pandemia. E nós tivemos, por causa disso, que ter um projeto de um aumento gigantesco de produção do período de abril até julho. E aí eu estava olhando, e quando você está no meio desse projeto, você não consegue, você está agindo, você não dá nem tempo de refletir. Mas nessa pergunta, o que aconteceu comigo e com meus colegas? Primeiro, tivemos que usar todos os conhecimentos e habilidades que a gente tinha face ao desafio complexo que a gente tinha. Era um ambiente que eu estava toda, a equipe estava toda muito dinâmico, muito participativo e trabalhando para um bem maior, um bem coletivo aqui para o Brasil e para o mundo. Essa é a prática. Eu acho que a teoria para a felicidade, desses momentos felizes que o João falou, né, quando a gente está integral, eu acho que quando se liga a 3 temas. Um, quando nós estamos usando os nossos talentos, aquelas coisas que a gente faz muito bem, e quando a gente está também ligando esses talentos a questões que fazem sentido para a gente, para o nosso propósito. Segundo, quando é um ambiente ideal para a gente, não só a empresa, mas as pessoas que estão perto da gente. E o terceiro que eu vejo é quando tem um equilíbrio entre as nossas necessidades e os nossos valores, o que a gente precisa e aquilo que traz energia. Então essa foi um pouco uma experiência prática. Eu acho que quando a gente reflete sobre momentos que a gente estava muito feliz no que a gente estava fazendo, provavelmente algum desses 3 elementos estavam presentes nesse momento da nossa vida. E é uma coisa muito dinâmica, né? Que muda com o contexto que a gente está vivendo. Então essa seria um pouco uma maneira de ver também, né, a felicidade no trabalho. Grazi, eu queria complementar também, aproveitando a fala do Carlos, que ele trouxe algo que para mim é fundamental. Né? Um lugar onde você pode verdadeiramente despertar o seu pleno potencial. Né? Ter felicidade no trabalho é onde você realmente se sente parte disso. Hoje, as pessoas elas não querem só um trabalho. Né? Elas querem um motivo. Por que a gente levanta cedo todo dia para ir trabalhar? Por que a gente sai da cama na segunda-feira, num dia chuvoso aqui de São Paulo, com garoa? Né? E quando você acorda empolgado, independente, inspirado, isso é a felicidade, né? É se sentir completo. E o nosso desafio, acho que o João falou incrivelmente bem, né? Nós, líderes, a gente tem que ajudar as pessoas a despertar esse pleno potencial e a mostrar para ela a importância do trabalho delas. E como a gente faz isso nos dias de hoje, né? Como é que a gente linka isso com esse monte de desafio que nós temos? Então, ter esse propósito é fundamental. E isso faz a diferença aí para ter a felicidade, né? Que não é só momentos felizes, tem muitos desafios, mas certamente faz a diferença trabalhar num lugar que tenha isso. Onde você coloca seu potencial todo a serviço de alguma coisa, né? A serviço de um propósito, né? Que mexe com você. Então, isso eu acho que, de fato, é uma conjunção aí que todo mundo busca, né? Todo mundo busca o pra quê acordar na segunda-feira de manhã, chuvosa, sair da cama e trabalhar sorrindo, né? Sorrindo, cheio de energia. Maravilhoso, gente. E ô Mari, e o chat aí, como é que tá? O que o pessoal está falando sobre felicidade no trabalho? Olha, tem várias colocações muito interessantes sobre felicidade no trabalho, mas o que a gente vê muito é o quanto o colaborador fica feliz quando escuta a liderança falando da importância da empatia e o quanto é reconhecido a necessidade da vulnerabilidade, né? Tem uma pergunta aqui sobre um líder que expressa a sua vulnerabilidade proporciona um ambiente onde as pessoas se sintam mais seguras? Que eu acho que o João falou bastante sobre isso, né? E daí tem uma pergunta que eu gostaria de ver bastante respondida aqui. O João fala sobre segurança psicológica. Como se oferece segurança psicológica às pessoas
E o que isso oferece e o que isso traz de positivo para as organizações? Sabemos os benefícios para as pessoas, mas e para as organizações como um todo? Quer que eu responda essa daí? Vamos lá. Vamos lá. Contar só uma história. Teve uma vez que a gente perguntou, faz um tempo, fale um momento da Gaia que te marcou muito, né? E a gente tem N momentos super legais na empresa. Sabe que várias pessoas, e não foi uma ou duas, foram várias, colocaram que foi a forma com a qual nós tratamos a pessoa quando ela cometeu um erro. E para mim isso é uma coisa muito óbvia, né? Tipo, normal, tal. Você errou, você é o culpado. Não, a gente não faz isso, né? Se alguém errou, a gente vai lá, vai tratar para arrumar e ver o que a gente aprende como empresa e assumir o erro como empresa. Eu assumo, se alguém da minha equipe errou, eu assumo o erro e pronto, eu não vou tratar o erro de uma forma punitiva. E foi muito interessante que pessoas que talvez erraram pela primeira vez lá, algum tipo de erro, talvez quando elas erraram, elas pensaram, poxa, agora acabou, né? Você demitido, sei lá, não sei o que vai acontecer na vida. Talvez tenha passado na cabeça delas. E daí a gente chega super acolhedor e acolhe aquele erro, elas levam um susto e super marcou esse momento, que para mim não era um momento que marcaria, assim, mas super marcou. Então, e isso é exatamente a segurança psicológica. Para a pessoa se sentir segura para poder arriscar, fazer. Óbvio que não estou falando grandes arriscadas que você pode colocar alguma coisa em risco. Não é isso. Mas a pessoa se sentir à vontade, se sentir segura, não se sentir ameaçada para poder viver, né? Viver no trabalho, né? Fazer as coisas, tal. Então, eu acho que a segurança psicológica, ela vem de uma série de atitudes que você vai tendo durante a jornada dessa pessoa na empresa. Como, por exemplo, especialmente, como você trata o erro dela. Tá? Na pandemia, a gente assinou porque a gente tinha condições, o não demita, aí não sei o quê. Então, você vai tentando trazer essa segurança para que as pessoas se sintam à vontade, para que elas possam ser elas mesmas. Porque quando você está pressionado, com medo, o seu nível de criatividade, de inovação, de colaboração, ele vai reduzir muito. Porque você não vai, você está com medo, você trava. Né? Você pode até dar um gás, só que você vai estar mal, vai fazer mal para você. Né? E aí a segunda parte da pergunta é como isso reverte para a empresa. Eu acho que muito, porque uma empresa é a soma de todas as pessoas. Se as pessoas estão se sentindo mais seguras psicologicamente, estão mais aptas a inovar, a serem criativos, a serem colaborativos, quem ganha é o todo. Né? Todo mundo ganha. Grazi, eu queria complementar, eu acho que além dessa questão, né, do erro fazer parte do negócio, porque o erro faz parte, né? E quando a gente tem medo de errar, a gente não inova, faz sempre a mesma coisa. Então, mas eu acho que é sempre o como a empresa fala a verdade e escuta com sinceridade, né? Mesmo que a resposta seja, ainda não posso falar sobre isso, mas o quanto a falta, né, de fala dos gestores, né, acabam impactando essa segurança psicológica. As pessoas ficam com medo. Quantas empresas nessa pandemia falaram, não, tá tudo bem. Aí, a segunda-feira, desliga pessoas não por questões de performance, por questões de corte. Como é que fica o restante? É muito delicado isso. Né? Então, acho que eu gostaria de complementar que falar a verdade é fundamental. Ponto-chave aí para essa questão. Isso. Eu gostaria de falar um pouquinho continuar um pouquinho essa trilha que nós estamos, que o João começou, né, e o Vitor continuou, porque eu acho que aí é um papel para o líder também, o erro vai acontecer e as pessoas vão olhar, porque o erro acontece, às vezes ele é visível e começa em relação ao líder, não precisa ser o líder maior da organização, de ver quanto ele consegue ser compassivo consigo mesmo, quanto que ele consegue se perdoar, porque se eu não consigo ser compassivo comigo mesmo, me perdoar, como é que eu vou perdoar ou ser compassivo com o outro? E eu acho que esse que é o começo de uma mudança de chave muito importante, dessa consciência que está nascendo e de assumir essa nossa vulnerabilidade como líderes, né? Porque as pessoas estão olhando e isso afeta bastante o ambiente e afeta, como acho que o João falou também, totalmente a performance da empresa, porque esses medos, essas
confusões, são gigantes interferências que atrapalham a qualquer grupo de pessoas. Pessoal. Tem a Roseli Ramos, que ela está perguntando sobre métricas, né? E aí, Isso. acho que o Carlos e o Vitor poderiam ser duas pessoas interessantes para responder. Carlos, será que você consegue ajudar a gente? Olha, ela está perguntando sobre métricas de satisfação, de felicidade e de insatisfação. O que uma Grazi, empresa olha? eu acho que eu vou deixar o Vitor, porque o Vitor com o Great Place to Work, a gente teve a oportunidade na verdade, usamos o Great Place justamente para poder mensurar quanto que as pessoas do escritório estavam felizes e aonde elas não estavam felizes, né? Foi uma grata surpresa a gente até entrar no ranking, mas o Vitor certamente tem muita base para falar a parte teórica, depois eu falo um pouquinho da parte prática de como é que foi esse exercício. Acho que o Vitor pode começar e eu complemento com ele aí, porque ele tem uma metodologia muito bacana que a gente gosta e usa aqui no escritório. Legal. Bom, então eu vou tentar assim, né? Acho que principalmente, né? Aqueles indicadores como turnover baixo, né? As empresas que são excelentes lugares para se trabalhar, que gostam daquilo, as pessoas querem ficar lá e ficam. Às vezes recebem proposta para receber mais, mas elas ficam porque elas gostam dali. Então, um turnover baixo, diminuição, né, das faltas, até as questões, né, como o quanto a gente consegue inovar, quantas oportunidades a gente tem de inovar no dia a dia, de criar. Tem N cases que mostram, né, que mesmo que a pessoa está com dificuldade, está ali, ela vai para a empresa, ela dá o seu melhor. Eu acho que assim, lá no Great Place a gente mede a confiança, tá? Quando o índice de confiança da sua organização está alto, certamente a gente vai ver aí que existe felicidade, que as pessoas estão engajadas. Esse é um ponto fundamental, é a palavra-chave de qualquer relação dentro do trabalho. A gente mede essa confiança. E acho que outras questões, né, como, por exemplo, quanto que a pessoa indica aquele lugar para trabalhar hoje enquanto marca empregadora, né? Quantos currículos sua empresa vem recebendo por vaga aberta? Isso é muito significativo, né? Eu acho que eu quero trabalhar nessa empresa, eu vejo isso. Então, também faz muito sentido aí nesse indicador de felicidade. Mas passo a palavra para o Carlos, então, para ele falar um pouquinho aí do dia a dia dele. Você falou dois pontos importantíssimos, né? Acho que o engajamento, a gente nós ouvimos muito as pessoas aqui no Demarest durante esse período de isolamento social, né? Nós tínhamos sempre uma cultura muito presencialista aqui no escritório, e foi muito novo para nós, do dia para a noite, trabalhar de forma remota. Então, desde o primeiro momento, passados 15 dias que as pessoas foram para suas respectivas casas e começaram a trabalhar de forma remota, a gente passou a ouvir as pessoas e o grau de engajamento era incrível. Então, a gente teve aqui participação de 90%, 95%, 98% das pessoas em todas as pesquisas que a gente mandava para saber como as pessoas estavam, o que elas precisavam, qual era o sentimento. E aí, isso acho que é uma resposta muito grande em relação ao seu grau de satisfação ou até mesmo de insatisfação, né? Quando a pessoa para responder algo, é igual quando você é mal atendido, né? Talvez se você pega um carro de aplicativo, por exemplo, e você não gosta do motorista, você vai lá e talvez você faça a sua avaliação. Quando a viagem talvez é neutra, você não faz a avaliação, porque aquilo ali... Então, participar ativamente, né? O Vitor falou engajamento. Quando o engajamento é muito alto, eu acho que isso é uma boa métrica. E a questão, né, do turnover de marca empregadora. São dois temas que nós trabalhamos bastante aqui. A gente participa de várias feiras e universidades, né? Então a gente começa a ver como é que o escritório é visto. Porque no final do dia, vou pegar, por exemplo, nós temos aqui quase 250 estudantes, né, que estão nas universidades. Como é que o meu escritório ele é visto dentro das universidades? Com uma marca empregadora boa, o porquê, né? O porquê da parte positiva, da parte negativa. E complementando um pouquinho a fala anterior, né, do Miziara, do João e do Vitor, acho que assim, o quão importante é você ouvir e participar ativamente, né? Eu brinco que, em especial em empresas de serviços, você fazer recursos humanos é, entre aspas, fácil. Pergunte.
e dê respostas, mesmo aqueles projetos que você não consegue fazer, seja porque não estão alinhados à estratégia organizacional, porque não fazem sentido, porque não tem orçamento, mas fale, né? Aqui a gente também tomou a decisão de complementar, né? Nós tivemos aí mais de 150 pessoas que ficaram com seus contratos suspensos em jornada reduzida, mas nós falamos, olha, fiquem tranquilos, a gente vai complementar para que não tenha nenhuma perda salarial nos orçamentos domésticos, e isso traz também uma estabilidade de emprego. Tá? Não sabemos, era ainda abril, maio, né? Não sabemos como é que vai ficar o mundo pós-pandemia, mas pelo menos pelos próximos 90 dias, mais as 90 dias de estabilidade, nada vai acontecer, fiquem tranquilos. Trazer essa segurança, quando você tem um alto grau de engajamento na sua organização, acho que você trazer a segurança com a transparência é mais do que fundamental. Né? O João falou, trabalhar com medo ou com aquela sensação que algo pode acontecer a qualquer momento, se você consegue de alguma forma fazer isso, que bom, faça, porque isso traz uma sensação de segurança muito forte, muito representativa para as pessoas e obviamente impacta a felicidade. E números, porque assim, a gente está falando aí das métricas e, né, do quanto a felicidade impacta, né, com os negócios e da sensação de segurança, né, de poder acolher quando um colaborador erra, e às vezes pode ser um erro que gera um prejuízo enorme, né, mas de conseguir acolher isso. O que vocês conseguem perceber dessa política da felicidade no trabalho, de conseguir passar essa segurança, de conseguir falar para a pessoa, vai, inova e erra, e se errar está tudo bem, a gente continua, né, porque é a partir daí que se criam coisas novas. E os números com isso, o que vocês observam? Olha, a gente percebe, Grazi, que assim, os números impressionam muito quando você trabalha num ambiente positivo desse. Tá? Vou só dar alguns exemplos. Por exemplo, nas melhores empresas para se trabalhar, elas atraem em média aí 55 mil currículos por ano. Tá? Então, a gente está falando aí de trazer as melhores pessoas de mercado, como marca empregadora. A gente tem, por exemplo, redução dos números de gastos com saúde. Né? Então, a gente percebe que as empresas, existe uma redução significativa nessas questões também. Existe um dado muito interessante do DIEESE, que a rotatividade voluntária no Brasil é de 25%. Tá? Nas melhores empresas para se trabalhar, isso é 9%, né? Que são empresas que põem as pessoas no centro de verdade, pessoas que realmente se preocupam com o ser humano. Então, são só alguns números, assim, né? Mas, com certeza, isso já ilustra bem o quanto que isso impacta o resultado financeiro da organização. Muito bem. Olha, por falar em medo, Ziara, estou curiosa para saber, você liderando uma equipe, né, trabalhando com respiradores no meio dessa pandemia. Uhum. Como é que isso aconteceu? Olha, bom, primeiro a gente conseguiu chegar no resultado que a gente queria, que já é uma grande, eu diria, fonte de felicidade, né? Quando você coloca metas desafiadoras e que tem, eu diria, vamos dizer assim, um cunho social, um cunho de apoio, isso já, de cara, já traz uma gigantesca energia. A gente fez muita coisa, né, nesse período, né, em relação às mudanças. Mas eu queria falar um pouco mais do como foi feito, sabe? Porque... pode contar para a gente, estou curiosa. Como que é interessante, eu vou ficar um pouco com esse tema da inteligência espiritual, que depois a gente pode expandir mais um pouquinho. Vamos de novo que é como a gente fala muito da inteligência emocional, mas esse é um tema que está surgindo mais recentemente até no mundo corporativo. Mas como eu vou falar de 3 coisas que a gente já tocou um pouquinho. Uma base de a gente desenvolver essa inteligência é a humildade. A gente já falou da vulnerabilidade há poucos minutos atrás. Então, o que ajuda muito nesse como da gente fazer não só do líder da empresa, mas das pessoas envolvidas, assumirem a humildade. Né? Essa humildade não é se ver para baixo, é estar aberto, saber que você não sabe tudo. E estar aberto a ajudas, que às vezes quando você se abre
vem de muitas fontes, muitas frentes que você nem pensava. E isso aconteceu muito nesse projeto. Uma das questões também que aconteceu muito importante é tomar as decisões, que é uma dessas habilidades da inteligência espiritual, tentando usar o melhor da sua mente, o melhor do seu coração, com sabedoria e compaixão. Por isso que eu falei um pouco dessa questão da gente ser leve com a gente mesmo quando a gente vai cometer erro. E quando você gasta muito tempo, sabe, se cobrando, você está perdendo energia que você pode estar usando em outras tarefas. E o outro ponto, que é outra pedra fundamental dessa inteligência que a gente começa a captar agora, é a gratidão. De a gente poder, quando as pessoas estão envolvidas num projeto grande, médio ou pequeno, o agradecimento o exercício da gratidão genuína é algo muito importante. E estava envolvido nesse projeto, já fazia uns 2 meses, consultorias de fora também, até que um consultor me deu uma ideia de, puxa, o pessoal está trabalhando bastante, e é normal, é esperado, e tem a família por trás, apoiando esses colaboradores, esses nossos colegas, né? Então, por que não mandar uma carta para casa de cada um, né? Para a esposa ou para o marido, número 1, falando do que ele está fazendo, né? Da sua esposa, do seu marido, agradecendo a pessoa que está lá em casa, dando o apoio e até pedindo para ela dar mais força para o nosso funcionário, para o nosso colaborador. Isso, Graziela, foi uma coisa muito, muito importante em todo esse processo. Primeiro, as pessoas não sabiam, né? Só o RH me ajudando, né, para fazer esse projeto, e foram surpreendidos de uma forma gigantesca e diversas reações e diversas ações quando eles chegaram em casa. Então, são coisas, esses combos simples, né, mas profundos, que podem fazer uma diferença num projeto, não importa o grau de complexidade. Porque de nós aqui, né, pelo menos do Vitor, o Carlos, o João, você acho que foi o único que teve que fazer o povo ir trabalhar, né? De ter que... Serviço essencial, então todo mundo teve que lidar também, e como lidar com isso também, respeitando, porque nem todo mundo, logicamente, no chão de fábrica teria que ir, mas também respeitando as pessoas, o tempo de cada um. Acho que esse é um ponto fundamental em qualquer processo de mudança. Porque a gente vinha falando aqui de confiança, de acolher, de confiança, né, de falar de vulnerabilidade. A gente pega um momento super vulnerável, né, em que essas pessoas que estavam lá precisando fabricar coisas para a gente, vender coisas, né, para a saúde, todos tiveram que sair de casa, né, nesse ambiente e ir produzir, né, cada um dentro do seu escopo de trabalho, mas tiveram que vender, tiveram que fabricar, tiveram que entregar, tiveram que fazer tudo para poder ajudar a gente, né? E interessante essa história, né? Porque me faz conectar de novo com aquilo que a gente falou lá no começo da conversa, né? Que é a questão do para que levantar, né? O propósito com que as pessoas estão conectadas no trabalho, né? Eu acho que essa que vem a marca, né, Grazi? Perdão. Mas aí também a pessoa, nós temos os nossos propósitos, a nossa missão, nós como pessoas, tem o propósito da empresa. Quando tem essa união, e isso eu acho que, Vitor, é o que você vê provavelmente em várias empresas, quando você vê esse alinhamento, libera uma energia muito grande e é muito precioso. Isso tem que ser, mas tem que ser, a busca tem que ser contínua e ativa. Não sei, Vitor, qual que é a tua experiência nisso? Esse é o melhor vínculo que você pode ter com o teu colaborador, né? De fato, a identificação dos teus valores com os valores da empresa. A gente tem na nossa pesquisa uma pergunta que diz assim, né? O que faz você permanecer nesta empresa que você está? Em primeiro lugar, vem a oportunidade de crescer e se desenvolver. Em segundo lugar, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Em terceiro lugar, vem o alinhamento de valores, assim, em porcentagem de respondentes, tá? Então, tem menos. Mas, esses que colocam alinhamento de valor, o índice de satisfação deles é infinitamente maior do que quem coloca por oportunidade de crescer e por se desenvolver.
né? Esse é um vínculo que o barco pode estar pegando fogo, a gente está em crise, mas se eu percebo que essa empresa preenche de fato os meus valores e que eu vejo eles acontecerem de forma genuína, eu vou ficar até o final. Eu quero fazer parte disso, é o orgulho da marca da empresa, de fazer parte, de se sentir parte. Então, se eu pudesse já, né, gerar um desafio aí para todos, né? Como a gente consegue fazer esse alinhamento, né? Isso é fundamental. Queria falar sobre gratidão, Grazi, posso? À vontade. Aliás, eu te pedi desculpas, porque eu acho que a gente estava falando de números, e aí você ia falar alguma coisa, eu direcionei minha pergunta para o Miziara. Eu não sei se era sobre isso que você ia falar, mas... Não, acho que é até mais relevante, complementar. Adorei a fala do Miziara também, em relação aos 3 pontos, humildade, gratidão e compaixão. E gratidão é uma coisa que na Gaia a gente procura vivenciar muito, porque um dos 10 valores da Gaia, o primeiro valor, inclusive, é pratique a gratidão. Tá? E até respondendo até uma pergunta que o André Santana fez, e a gente eu estudei, tem um pesquisador que se chama Robert Emmons, que ele estudou muito o poder da gratidão, né? E não é mágica assim, mas a gratidão, quanto mais você pratica a gratidão, mais grato você fica e mais você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava na sua vida. Um exercício bem simples, se eu pensa nas últimas, sei lá, no dia de hoje, coisas que você é grato. Muita gente vai falar, putz, mas não tem nada que eu seja grato hoje. Caramba, né? A gente faz isso com crianças também. Aí quando você começa a praticar mais a gratidão, você passa a enxergar, nossa, eu sou grato por muitas coisas. Por ter, sei lá, 80 e tantas pessoas aqui ouvindo a gente agora. Eu sou grato pelo carinho que eu recebi de uma pessoa hoje. E aí você começa a valorizar coisas que antes eram dadas. É dada, é obrigação do outro, obrigação da outra. E tem muito estudo que mostra a importância da gratidão. E aí, como faz para aumentar essa gratidão, para praticar a gratidão, né? Já que a gente entendeu que é uma coisa que é relevante e na empresa muito forte também. Exercitando. E agora, na pandemia, a gente criou um gigantesco mural da gratidão online e a gente vai colocando post-its lá da gratidão. Então, tem um número infinito de post-its que todos os gaianos e gaianas, que são as pessoas que trabalham com a gente na Gaia, colocam lá todo dia. E cada semana a gente define um guardião da gratidão, que é uma pessoa que todos os dias tem que lembrar os outros de ser grato, mas tem que usar criatividade. E aí a criatividade é incrível das pessoas, né? Para fazer isso. Então, são coisas que a gente vai fazendo para estimular as pessoas a serem gratas. E ao ser mais grato, você passa também, além de ser mais feliz, sim, tá? Melhora o relacionamento das pessoas, tal. Dentro da empresa, melhora o reconhecimento. As pessoas passam a reconhecer mais o trabalho uns dos outros. Porque elas começaram a criar até sinapses neurais de gratidão. Então, é uma coisa que eu super recomendo, a gratidão. Depois eu quero falar de compaixão também, mas depois eu posso falar, para não ficar todo mundo só... Grazi? Oi. Oi, tem 2 perguntas aqui, eu acho que talvez é pertinente. O André Santana pergunta: existe alguma experiência entre os participantes onde a empresa cometeu um erro de forma corporativa e pôde assumi-lo? Poderiam compartilhar essa experiência? Aí tem uma outra aqui, que é da Daniela Bentes, que ela diz o seguinte: é possível implantar uma política provedora de felicidade no trabalho em órgãos públicos, considerando o forte perfil hierárquico existente? De que forma? Algum case, se tem algum case aí que vocês conhecem? Se eu puder começar a falar aqui rapidinho, vou cobrir a primeira pergunta dela. Acho que eu vou falar que no escritório a gente talvez tivesse erros, mas na medida que a gente passou a ouvir as pessoas mais, a gente começou a ver que tinha uma série de coisas que impactava no dia a dia, em especial na felicidade, na realização do trabalho, tá? Vou dar um exemplo, o nosso modelo de remuneração variável, ele tinha quase 19 anos, né? E a gente começou a endereçar inúmeras questões, porque talvez erros corporativos, e na verdade acho que contar com a participação das pessoas e assumir que talvez algumas coisas devessem ser mudadas efetivamente, né? Mais uma vez, então não encaro isso como um erro, mas acho que são questões que são importantes você
na medida que você está próximo e ouve, como o João trouxe no começo, você conseguir endereçar esses pontos. A participação das pessoas é importantíssima. E a segunda questão, eu acho que eu vejo muita questão da reforma administrativa, né? A gente viu muito debate aí recente, do Paulo Guedes, enfim, essa turma que estava lá, Salim Matar, enfim, que está tentando trazer muito dessa questão de mudar um pouco do conceito dentro do setor público, né? Eu estudei alguns dos principais pontos da reforma administrativa, onde acho que a ideia também, obviamente, não só voltada à questão de custo, mas trazer um pouco de um contexto diferenciado, tá? Eu conheço algumas das pessoas que estavam ainda estão, né? Alguns estavam, outros estão nesse projeto e são pessoas muito competentes, muito capazes que certamente, né, além da busca pela economia, também trariam conceitos que valorizariam em muito essa questão da busca pela felicidade no trabalho no setor público. Eu queria falar um pouquinho, ainda nesse ponto do Carlos, né, em relação a empresas com, vamos dizer, maior ou menor grau de hierarquia. Eu acho que um ponto importante ao trazer esse tema da felicidade, do bem-estar integral, mas é também olhar o estágio de desenvolvimento daquela empresa, aonde ela está, se ela está mais hierárquica, menos hierárquica, porque para ter uma linguagem, a gente está falando muito de comunicação aqui, para ter uma linguagem, para a gente ter uma ponte para comunicar com as pessoas, com aquela empresa, naquele momento do seu estágio de desenvolvimento. Acho que esse é um ponto. A linguagem ela pode mudar. Nós estamos falando aqui, gratidão pode ser traduzido de outra forma, a compaixão de outra forma, de acordo com o momento da empresa. Acho que é só, e dá para fazer, é só ter essa tradução cultural até. Porque a gente sabe também que a cultura não muda do dia para a noite. A cultura ela tem um processo de evolução. Só um pequeno ponto. É uma coisa muito interessante, Miziara, que eu estava refletindo aqui a respeito da sua colocação, é que da mesma forma que a empresa tem um estágio de evolução, nós, como seres humanos, também. E a gente conseguir reconhecer, né, as organizações que estão no estágio mais ou menos como nós, faz com que a gente se conecte nos valores que o Vitor estava falando tanto, né, de conseguir performar bem, estar bem dentro daquela organização, né? E conseguir dar esse match, eu acho que Carlos, eu acho que deve ser a coisa mais difícil aí para o RH nos processos seletivos, né? Mas ter um reconhecimento claro de quem é a organização e quais são as pessoas que têm convergência de valores, né? Dentro desse processo evolutivo, né? Que faz parte da humanidade, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que, não sei hoje, já faz tempo que eu não faço processo seletivo, mas na época que eu fazia era uma das coisas que a gente tentava fazer muito esse link, né? Até para que a pessoa pudesse ficar bem, né? dentro daquele ambiente. Muito bem, o que mais que a gente tem aqui no chat, gente? Vamos lá. Grazi, posso só complementar isso que você falou, né, de recrutamento e seleção? Uma das Claro. 9 práticas culturais do Great Place to Work fala muito disso, né, de contratar com foco na cultura. E eu acho que essa é uma das práticas mais importantes mesmo, né? A gente costuma dizer lá no Great Place que, assim, não é só a gente escolher o candidato, mas é o candidato escolher a gente também. Então, a gente faz muitos, né? Eu lembro do meu processo seletivo, eu participei de 9 etapas quando eu comecei. E aí eu fiquei assim, caramba, não aguento mais fazer entrevista, né? E aí a última foi com o meu CEO, foi com o Rui Shiozawa. E aí ele justamente, ele falou assim, desculpa por o processo ser longo, mas acho que você conheceu muitas pessoas aqui da organização, né? Eu falei, muitas. Ele falou, porque a ideia é que você possa sentir todos os nossos líderes, que você nos escolha também. Você tem que vir querer trabalhar aqui. Então, acho que é um ponto importante. Muito bem. Gente, eu vou voltar aqui em umas questões, porque tem umas coisas aqui no chat que eu estou achando interessantíssima para trazer para vocês. Tem uma da Roseli Falcone, que ela estava fazendo uma observação aqui quanto ao errar, né, o acolhimento, voltando, João, a questão do acolhimento dentro da organização.
que não, ela diz assim, ó, não está tudo bem dependendo do momento em que erra. Acredito que as organizações devem criar os momentos para o erro e assim inovar e evoluir. Erros fora dessas janelas deveriam ser disciplinados. Seria uma falha tanto do líder quanto do liderado. O que acham? Ela está colocando isso e pedindo uma reflexão em cima sobre a questão dos erros propícios ou não propícios, né? Mas que decorrem aí da atividade, né, dos seres humanos, e em especial no momento de experimentação, né, que era o que a gente está falando de inovação. Como é que vocês entendem essa questão do acolhimento do erro, né? Porque tem errinhos e tem errões, né? Tem erros que são prejuízos gigantescos para a corporação. Então, vou falar o que eu acho, tá? E não necessariamente eu estou certo também, obviamente. Se for alguma coisa de má fé, aí é um problema. Alguém errou de propósito para prejudicar tal. Se a pessoa ela não teve má fé, mas ela errou, ela foi um ser humano. E se esse erro prejudicou muito a empresa, eventualmente o processo da empresa não está muito bom. Porque se alguém tem a capacidade de errar e prejudicar muito a empresa, eu acho que o erro está mais na empresa em criar um processo que não está de pé. Quando eu estava na faculdade, há 20 e tantos anos atrás, eu lembro que eu ouvi, era outro mundo, enfim, mas lembro que eu ouvi uma vez, não sei se é verdade ou não, mas eu guardei isso comigo, que era uma prática da Toyota, que quando alguém errava, eles falavam assim, onde a gente errou no processo? E eu procurei sempre seguir isso na minha vida. Então, se teve algum erro, acho que o processo está errado. Assim, um erro, ponto. Todo ser humano erra, acabou. Não existe não errar. Então, vamos partir desse princípio. Se todo mundo erra, e um erro pode conduzir a um problema muito grande da empresa, tem que melhorar o processo, para que esse erro não culmine em algo tão grave para a empresa. Então, lá, alguém assinar, 2 pessoas assinam. O segundo não viu, 2 pessoas aqui. 3 pessoas assinam. Vamos melhorar isso aqui. Ou no máximo aquela pessoa não é competente, aí você vai adequar a uma empresa. Mas eu acho que é mais o processo do que a pessoa. Enfim, é a minha opinião. Porque também tem, acho que, João, tem uma questão, né? A empresa tem seu processo, tem os limites de alçada, tem mecanismos para poder conter, né? Não deixar isso sair de proporções. Acho que nós estamos falando aqui, nós estamos falando, na verdade, de tirar o erro e falar de aprendizado. Eu acho que o ponto fundamental, o cerne da questão tem a ver com o aprendizado. E para ter um ambiente de aprendizado seguro, isso tem que ter um processo e algumas atitudes na empresa. Por exemplo, ter desafios gradualmente crescentes para a pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa tem que ela pode fazer decisões num certo, digamos, contorno que tem a ver com o momento dela, com as responsabilidades, e respeitar isso aqui. E uma segunda parte que eu tento trazer também é bastante difícil no ambiente de aprendizado seguro, é reduzir ao máximo possível os nossos autojulgamentos, os julgamentos nos outros, a autocrítica, porque isso também congela na hora da gente estar aprendendo e tentando inovar e cometer erros dentro de algo que possa ser corrigido, porque esses são aqueles que a pessoa aprende mais rapidamente, eu acredito. Então, acho que tem processos, tem mecanismos, tem governanças para poder não deixar isso sair do controle, assumindo que está sempre se trabalhando com um princípio de boa-fé, né, que eu acho que é o que você trouxe. E quando uma pessoa ela erra, normalmente ela já está às vezes se culpando por aquilo, ela está incomodada. Se você chega e bate mais nela, será que você vai estar ajudando ela a aprender ou você vai estar fazendo com que ela crie até medos e não sei o que e agora, ou inseguranças, incertezas sobre ela mesma, né? Você fala, não, é isso que eu falei, assim, considerando que não foi um erro de má fé que ela quis prejudicar, tal. E acho que se você tem processo, sei lá, uma pessoa não pagou o salário, mas tem que ter alguém que vai conferir. Enfim, são erros que você consegue contornar numa empresa. Se tem uma pessoa que consegue causar um erro muito grave, eu acho que a empresa está mais errada do que essa pessoa. Grazi, eu queria completar com 2 cases do Great Place. Um deles, né, foi mais ou menos assim. Uma vez, isso já faz muito tempo, né? O Great Place está aqui desde 97. Uma vez, uma pessoa cometeu um erro e aí chegou no dia seguinte, aí cometeu um erro, deu um mega problema interno e aí no dia seguinte ela chegou para trabalhar já, eu vim aqui conversar sobre o meu desligamento e tal, e aí o Rui Maciel falou assim, não, mas o que você está falando?
não, é porque eu errei, e, enfim, sabe como é que é, eu sei que você vai ser demitida. Aí eu lembro que a fala do geral da diretoria foi assim, a gente acabou de pagar o melhor treinamento que você poderia ter, você aprendeu muito com isso, imagina, agora que eu quero você mesmo na minha equipe. Né? Foi uma forma descontraída, claro, mas ele mostrou quanto a gente aprende com os erros. Né? E aí a gente criou uma prática, desde então, na nossa reunião geral, toda reunião geral a gente tem uma prática chamada Xi-Marquinhos. É uma prática onde as pessoas, é verdade, onde as pessoas contam os erros que elas cometeram. Então, a gente incentiva elas a falarem dos seus erros como forma de aprendizado, tá? Então, é uma prática muito legal e que desmistifica isso, sabe? Errar pequeno, muda pequeno e inova pequeno e você vai crescendo. Gostei desse Xi-Marquinhos. Gostei. Não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas eu que tenho o pé vermelho, que venho lá do interior, usava muito isso por lá. Xiii, Marquinho, fez rir. Bom, gente, vamos ver o chat. Mari, dá mais uma olhada aí, o que está pegando nesse chat. Então, Ronaldo. não, mas posso mudando o rumo da prosa, falando com cara de interior, que eu não sou. Eu acho que assim, me perdoem que eu dei uma caída aqui, que acabou a luz aqui na praia. Mas, enfim, eu acho que tem um lado dessa prosa, falando sobre gratidão, que tem uma história que eu sou muito fã e que eu queria muito que o Miziara contasse, que é a história do Correio, que fala sobre gratidão. Eu acho que foi a que eu já falei. Ah, você contou a história da gratidão? Sim, da Você contou a história do Correio? Ah, então vai lá, Ronaldo. Vai lá, Ronaldo. Eu acho que o que eu não contei é como isso viajou o mundo, né, Mari? Você não quer contar? Então, eu posso contar que, na verdade, eu descobri isso pelo LinkedIn em Portugal, porque uma funcionária, acho que foi uma funcionária do Miziara, colocou isso no LinkedIn. E a minha filha em Portugal, que está fazendo a Semana da Felicidade no trabalho em Portugal, falou: mãe, olha que fantástico o que esse executivo fez aí no Brasil. E eu falei assim, a hora que eu abri a carta, eu virei e falei, mas eu conheço esse executivo. Esse executivo é um cliente meu, inclusive, o Miziara. E a hora que eu olhei, era esse rapaz que está aqui com a gente hoje, falando sobre... Que eu falo assim, tem um exemplo mais claro e mais simples do que falar sobre gratidão e reconhecimento. E eu acho que assim são atitudes simples como essa que a gente pode fazer no nosso dia a dia no trabalho, né? E trazer a felicidade para dentro das organizações. Eu acho que são ações simples. A gente às vezes fica pensando em grandes sofisticações, né? E a nossa escuta genuína do outro, se colocar no lugar do outro, né, como vocês estão comentando aqui, faz toda a diferença. Mas vai lá, Ronaldo, no chat aí, que tem bastante coisa interessante aí. Tinha uma pergunta aqui sobre gratidão, né, do André. Seria mais um sentimento derivado do bem-estar que privilegia o olhar otimista e, portanto, mais grato, ou acredito que possa existir algum exercício ou prática que privilegia o sentimento autêntico de gratidão? Quando você não se sente de bem com a vida? Era do André. Posso dar pelo menos uma sugestão? Eu acho que para o André, eu acho que e para todos nós, isso pode ser um excelente exercício que a gente pode fazer com a gente mesmo, principalmente nos momentos que a gente está, digamos, com mais estresse, que tem mais desafios, porque seja na vida profissional, na vida familiar, que as duas estão repletas de situações estressantes, eu acho que é nesse momento um exercício que eu posso, e é uma pergunta, e é um diálogo interno, se tiver alguém para conversar, melhor ainda, né? Alguém de confiança. Mas o que eu posso ser grato neste exato momento? Quando a coisa está
como é que é? O Marquinho, né? Tá pegando. Esse é um exercício fortíssimo, porque também traz a gente mais para o presente. Porque muito disso a gente fica meio ausente do mundo. Então, esse exercício de gratidão pessoal que você pode fazer, a gente trabalha com coaches também nessa área de inteligência espiritual, é um exercício que a gente fala também, pratique, não sabe, é poderosíssimo. Bom. Mais perguntas? Tem mais coisas aí no chat? Acho que Posso o tema da gratidão aí deu muitos comentários, não? Uhum. Tem uma pergunta aqui. Eu estou no mudo? Não, não estou. Qual a experiência de vocês em ações que promovam a felicidade quanto ao bem-estar físico, emocional, social e financeiro dos colaboradores? Bom, posso respondendo aqui, então. A nossa experiência é muito boa. Bem-estar físico, a gente tem práticas de yoga, práticas de meditação, talvez possa tocar aí no físico. Não é obrigatório, mas é de graça para quem quiser na empresa. Mesmo durante a pandemia, continuam essas práticas para o bem-estar físico. A gente tem estímulo para as pessoas fazerem, não na pandemia também, mas enfim, 2 horas de almoço para fazerem esporte na hora do almoço. Então é o que a gente procura estimular bastante essa questão física. A gente colocou uma esteira na empresa também, e daí uma esteira que tem um lugar para apoiar notebook, para que a pessoa possa andar, caminhar enquanto trabalha também, a gente estimula isso. Então, do físico é isso. Quais que eram os outros mesmo? Físico, cadê? Bem-estar físico, emocional, social e financeiro dos colaboradores. Tá, emocional. Eu acho que a gente traz bastante conteúdo para eles, palestras, tal, bastante em relação a isso. O acolhimento que eu falei e a meditação são coisas que a gente tem na prática do dia a dia. O bem-estar social, a gente desestimula a competição interna, a gente estimula muito a colaboração, encontros. Nosso 10º valor, por exemplo, é celebre. A gente quer sempre estar celebrando, comemorando as coisas, os passos que a gente está dando sempre. Então, isso aí ajuda muito a questão social. Quando o 8º valor nosso é fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe. Então, a gente realmente estimula que as pessoas sejam amigas umas das outras. Não obriga, obviamente, mas para que tenha um ambiente muito propício para isso. E o financeiro é uma coisa que a gente não usa de maneira nenhuma o financeiro para motivar as pessoas. Tá? Então, eu já aprendi na minha vida que não é com dinheiro que eu vou motivar alguém. Eu quero que as pessoas, sim, sejam muito bem remuneradas, tá? Mas eu não quero ficar motivando pelo dinheiro, não funciona. Então, isso é uma coisa que a gente fez e eu acho que funciona bem. Senão, especialmente no mercado financeiro, as pessoas acabam invertendo os valores e aí não dá muito certo. Nesse aspecto de financeiro, tem uma prática, na verdade, que não é de dar, tá? Não é isso, mas é de... Muitas empresas ajudam o colaborador a aprender a administrar melhor o seu salário, a aprender a administrar melhor a dinâmica de casa, né? Então, eu acho que também é uma prática muito legal, que pode ser implantada aí sem custo nenhum, mas que ajuda, porque quando um colaborador está com problema financeiro, dificilmente ele vai ter cabeça para pensar em trabalho. Então, a empresa pode ajudá-los a se organizar melhor, né? Então, lá no Great Place, por exemplo, a gente tem várias ajudas em relação a isso, mas acho que essa educação financeira é um exemplo que pode ser incluso. Entendi. Eu ia mencionar isso também. A gente tomou esse cuidado aí ao longo desse período de isolamento social. Nós trouxemos várias pessoas para falar sobre o tema de educação financeira e reorganização financeira. Na medida que a gente ouviu, né, que muitos dos familiares, dos nossos colaboradores tiveram ali a parte de renda impactada e foi um baita sucesso. Foram 3 ou 4 webinars que a gente conduziu, em especial sobre essa questão da educação financeira. E a gente falou muito sobre felicidade em tempos difíceis, a psicologia positiva. Nos últimos 4 meses, toda sexta-feira,
o escritório parava para ouvir uma live, e essa live ela era aberta, inclusive, aos próprios familiares dos colaboradores, né? Então virou um momento meio que família, e todo mundo se reunia ali na sexta-feira da tarde. A gente teve muito feedback positivo, a gente acabou criando essa agenda muito mais para o pessoal ir para o final de semana mais relaxado e com um tema bacana de equilíbrio, né, de como tratar a felicidade em tempos difíceis, e acabou virando meio que a gente teve muito feedback, que acabou virando uma reunião familiar ali sobre, todos assistindo, né, um tema bacana, falando sobre equilíbrio e sobre a felicidade, né, e tentamos seguir aí. A gente já teve a oportunidade de ter o João com a gente aqui. O João, não sei se o João vai lembrar, mas na minha segunda semana de Demarest, aí o João veio aqui falar sobre felicidade e como criar um ambiente mais inclusive, mais feliz, né? Então a gente também tem yoga, meditação, enfim, a gente tem um suporte emocional muito importante. Tem uma consultoria que tem nos ajudado muito no suporte emocional para os nossos colaboradores e familiares também, na questão do equilíbrio. Nesse momento, né? Então a gente tem tido um acesso muito grande, e a gente vê que isso faz muita diferença, né? A gente viu isso a gente implementou depois de ouvir as pessoas, a questão do equilíbrio. Também expandimos, né? Muitos dos nossos programas recentes, a gente acabou expandindo para os familiares também, aproveitando que as pessoas estão em casa e que pudesse, né, potencializar essa união, esse relacionamento mais próximo nesse momento. Cuidar de gente é bom. Muito bom. E eu estou ouvindo uma coisa aqui super interessante, né, do Viziara contar que nesse movimento da pandemia que a família, né, dos colaboradores foram incluídas dentro do propósito, né, e do cumprimento da função deles dentro da empresa. E agora eu estou ouvindo você contar que nesse suporte que vocês ofereceram para os colaboradores, vocês ofereceram não só para eles, mas extensivo à família, né? Então a inclusão da família da pessoa dentro da organização, né? Que eu não sei, eu via isso antigamente assim muito mais forte do que nos últimos tempos. E agora ouvir vocês me falarem sobre isso me remete até o tempo em que eu era adolescente, que eu era criança e adolescente, que meu pai era executivo e que a empresa fazia esse esforço, né? Naquela época que eu acho que se perdeu aí ao longo do tempo. Então, eu fico muito feliz, sabe, de ver essa questão do colaborador, ele vir não só como ele é, mas vem a família, participa, todo mundo participa da empresa de alguma maneira, né? Muito bacana isso, muito bacana. Ô, Vitor, uma coisa que eu queria perguntar para você, né? Então, a gente tem a GPTW, que é uma empresa de consultoria, que está presente em várias organizações, todas as empresas que estão lá no ranking de vocês. O que você está vendo dentro das organizações nesse momento? Em relação a essa tendência, essa conversa que a gente está tendo aqui da felicidade no trabalho, da teoria prática, né, do que realmente acontece no dia a dia dentro das organizações. O que você está vendo nesse sentido? Bom, eu acho que são alguns pontos, mas o primeiro deles, né? As empresas, esse momento, como os outros colegas falaram, né? Colocar as pessoas no centro, cuidar verdadeiramente. Então, eu tenho visto muito as pessoas, essa proximidade, né? O quanto nós estamos próximos da nossa equipe, quanto nós escutamos eles de verdade. Um dado muito legal, assim, não muito legal, mas que eu tenho visto muito é que mudou o modelo de gestão, né? A gente tinha, antigamente, alguns gestores, né, antes da pandemia, olhavam às 9 se o colaborador estava sentado, às 18 se ele ia embora e trabalhou. E esse modelo de gestão mudou, né? Você não consegue controlar as pessoas, você não sabe. Então, o que eu vejo muito é um novo desenvolvimento de novas habilidades e competências da gestão de liderança para esse momento, tá? Então, eu acho que nós, gestores, todos nós somos líderes, né? Todos nós. Como a gente está fazendo essa gestão à distância. O Great, por exemplo, está 100% home office, não temos previsão de voltar para o escritório, está rodando muito bem, e acho que a gente está muito focado nessa proximidade. Então, eu faço todos os dias de manhã, das 9 às 9h30, reunião com a equipe.
às vezes para não falar nada, perguntar se está tudo bem. Todos os dias eu ligo para um colaborador para perguntar o que ele tem, se ele precisa de alguma coisa. E olha que engraçado, teve pessoas da equipe que eu conheci melhor agora do que quando a gente sentava próximo no dia a dia, né? De tanto que eu reforcei essa proximidade. E só para, enfim, fechar assim a minha fala, mas tem uma fala do Robert Levin, que é o nosso CEO global, que foi o fundador do Great Place to Work, ele não é mais o CEO global, ele já foi. Ele diz o seguinte: não é só o que você faz, mas o como você faz. Então, muitas vezes, nesse momento de pandemia, as coisas simples, essa proximidade, uma ligação, um e-mail, uma carta de próprio punho, fazem toda a diferença. Então, assim, basicamente, nas melhores empresas, o que eu tenho visto é essa preocupação, né? Sim, muitas delas tiveram gastos maiores, seja com cuidado na empresa, com álcool gel, com outras coisas, investiram de fato para manter elas. Então, eu acho que isso é super importante, né? Colocar as pessoas no centro. Claro, pensar na retomada dos negócios, porque, afinal, né, é um great place to work, não to have fun, né? Nós temos que trabalhar, isso nós precisamos, mas é isso, é esse cuidado, né? É cuidar de verdade das pessoas. Acho que esse é o principal desafio. Vitor, e se a gente for falar de tendência, né, das organizações, né, de tendência de clima organizacional, vamos falar em tendência de clima organizacional, o que você observa nesse momento? Olha, uma coisa que já logo de cara mudou bastante é o número de pesquisas realizadas. Então, geralmente, as pesquisas tinham uma no ano, ou às vezes duas, agora aumentar cada vez mais os touch points com os colaboradores. Então, como a gente está ouvindo, acho que essa é uma tendência muito forte. Acho que essas práticas de equilíbrio, de saúde mental também muito forte, então, como atendimento psicológico proporcionado pela empresa, reuniões, né, para falar disso, né, de como é importante esse equilíbrio, são as principais tendências aí que eu tenho visto. O outro ponto é a questão da própria liderança, né? Capacitar os nossos gestores para esse novo modelo de gestão à distância. Capacitar as pessoas para que elas saibam como fazer isso, né? Uma questão que me perguntam muito: estou fazendo reunião com o meu colaborador, ele não quer abrir a câmera. Poxa, isso tem muito significado, você não pode forçar a pessoa a abrir a câmera, né? Ela tem que querer, então tem uma relação de confiança ali, enfim. Então, muita coisa está mudando em relação a isso. Aquelas empresas que, por exemplo, não acreditavam em home office, do dia para a noite tiveram que pôr todo mundo para trabalhar home office, né? E então é uma tendência que vai ficar, não vai voltar a ser. Muito provavelmente nós do Great Place a gente está adorando esse modelo. Então, acho que também é uma tendência o reforço contínuo aí do home office e ter essa liberdade em casa. Acho que são só algumas, né, para ilustrar. Muito bom. O Vitor, deixa eu só fazer uma colocação em relação às pessoas que não abrem a câmera. Eu ouvi outro dia de um coach meu que ele fez uma pesquisa na empresa dele e ele descobriu que algumas pessoas não abrem a câmera porque elas têm vergonha de mostrar a casa delas. Olha só. Porque elas, às vezes, não têm um ambiente legal para mostrar, ou elas têm que, sei lá, fazer a reunião na cozinha, ou sei lá. Então, às vezes, a gente precisa prestar atenção também nessas colocações, porque me chamou muita atenção quando ele comentou isso, e ele falou para mim, ele falou: Mariane, tanto que ele fez um trabalho na empresa dele, e ele fez uma campanha para criar vários fundos de tela. E daí eles criaram vários fundos de tela e distribuíram para as pessoas poderem colocar vários fundos de tela e não ter mais esse tipo de problema, entendeu?
Legal, nossa, é um cuidado, né? É um cuidado simples, mas que faz eu falei, toda a diferença. deixa eu dividir, porque eu não tinha pensado nisso e, às vezes, a pessoa não abre, a gente acha que é por um motivo e Pode ser outro. é por outro. Bom, gente, o nosso tempo aqui tá, a gente já está 20:23, a gente tem pouco tempo aqui, então vou pedir para o pessoal aí, se tiver mais coisas que vocês queiram falar ou comentar, para mandar pau aí no chat. Enquanto isso, eu só queria contar uma coisa para vocês. A Gestores do Bem, ela é uma empresa de desenvolvimento humano em organizações, e nós temos, enfim, vários programas, inclusive estamos oferecendo para essa semana 2 microdegustações de uma inovação que a gente está levando para as organizações, que são programas que são baseados na psicossíntese, que é uma das psicologias, uma das linhas da psicologia transpessoal. E, infelizmente, eles já estão lotados, essas degustações. Então, o número de vagas era um número pequeno. Então, quem se inscreveu, venha e participe, que vai ser demais. Quem não conseguiu, fica para a próxima, né? Fica de olho sempre nas nossas mídias sociais para a gente, para acompanhar as próximas degustações que a gente for fazer. Essa semana a gente tem painéis todas as noites, das 19 às 20h30. Amanhã vai ser sobre liderança feminina, né? Com tantos papéis que a mulher assume, né? Que a sociedade cobra dela, como ser feliz no trabalho. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre felicidade e saúde mental nas organizações. Na quinta-feira, sobre a felicidade no trabalho em empresas familiares. E na sexta-feira, nós vamos falar sobre felicidade no trabalho de quem é a responsabilidade. Então, assim, a gente está com uma programação bem extensa e intensa de felicidade. E estão todos convidados, né, a participar dos próximos painéis do workshop. E eu queria dirigir agora para o final, né, dessa conversa nossa, e queria pedir para os nossos convidados também, vamos dar uma olhada, ver o que o pessoal está colocando aqui no chat. Espera aí, antes de eu pedir. Bom, queria pedir, acho que a gente vai ter que encerrar agora, depois a gente vê como que a gente faz com as questões do chat. Mas queria pedir para os nossos convidados darem uma dica, ou um recado, ou uma orientação simples para todo mundo que está aqui ouvindo a gente sobre a felicidade no trabalho, na prática. Quem quer começar? Eu posso começar? Eu acho que é o seguinte, né? Primeiro, obrigado por ter organizado um painel tão bacana, com tanta troca de informações, né? Mas eu acho que para deixar o maior presente que a gente pode ter é tentar viver o momento presente da forma mais plena. Eu acho que é isso que traz mais e mais felicidade e conexão. Então, uma dica que a gente usa um pouco quando eu faço workshops sobre inteligências múltiplas, focando em inteligência espiritual, entre um evento, você tem uma reação, em qualquer momento da nossa vida. A gente não controla os eventos, mas o que a gente pode fazer é inserir uma pausa, um espaço para a gente ganhar um tempo, para ter uma resposta mais consciente para aquela situação. Então, se fosse uma dica, que é uma dica que eu tento praticar a todo dia, é um grande desafio, é simples de falar, mas bastante desafiador para a gente fazer, inserir uma pausa, para a gente poder ganhar usar essa sabedoria que nós temos para realmente tratar direito com as pessoas, de uma forma correta com as pessoas. Essa seria uma dica. Eu posso complementar aqui, Grazi, acho que o Miziara foi bem feliz. Eu assim, em termos de perspectivas, né? Estou vendo muitos aprendizados e acho que tem uma boa vontade muito grande das principais lideranças em poder fazer esse retorno, né, pós-pandemia aí da melhor forma possível. Eu acho que eu vi a principal característica, ou principal questão nesse momento, ouvir as pessoas, né? Eu falei muito disso aqui, hoje recebi, não sei quem tem aí a assinatura
dos artigos da Korn Ferry, mas ela mandou um artigo interessante, né? A Ásia e a Europa, as empresas estão enfrentando uma dificuldade muito grande de chamar as pessoas para voltar ao trabalho presencialmente. A gente falou muito de felicidade hoje, e acho que um dos grandes aprendizados, né? O Vitor falou do aprendizado, eu aprendi muito com vocês aqui hoje. Eu acho que é a empatia e você dá a segurança para as pessoas, né? Então não adianta a gente forçar nada nesse momento ainda onde a gente vive uma crise de credibilidade muito grande em relação a dados e a segurança física e de saúde das pessoas. Então eu acho que ouvir, estar próximos, a empatia, ficar muito, né, usar esse exercício de gratidão que todo mundo comentou aqui hoje, mas como líderes, né, tem muitos líderes aqui conectados, alguns amigos que estão aqui, fiquem próximos às suas equipes, né, e deem a tranquilidade para as pessoas voltarem bem ao trabalho. Acho que isso é muito importante. Isso é o que eu entendo que é o mais importante nesse momento de retomada. Eu queria finalizar então, Grazi, só agradecendo pelo convite e repetindo a frase do Robert Levin. Não é só o que você faz, mas o como você faz. Então, você pode fazer a diferença, às vezes, com um simples bom dia, ou só ouvir a pessoa, né? Então, Carlos, acho que você foi perfeito aí. Proximidade, escutar com sinceridade. É isso, pessoal. Muito obrigado e uma boa semana a todos. O João está no mudo. Não está sem som, João. Alô? Não? Alô? Oi, estão me ouvindo? Oi, agora sim. Tá com um problema aqui de áudio. Mas legal, obrigado a todos vocês. Vou falar só uma coisa bem rápida, que que eu aprendi ano passado, que eu acho que talvez a principal característica que eu acho que um líder tem que ter, que é a compaixão. E eu aprendi isso aqui que eu fiz um curso que, na verdade, o Dalai Lama, junto com uma universidade do Atlanta chamada Emory, criaram um programa para professores e para alunos do mundo inteiro. E a nossa ONG, que a gente financia, foi lá e eu fui lá aprender. E eu vi que eles estavam querendo ensinar muito a compaixão. Eu falei, nossa, mas os líderes têm que saber isso também. E aí a compaixão, fazendo esse curso todo, eu acabei entendendo que são 3 passos. O primeiro é você ter empatia, é você se colocar no lugar da outra pessoa. A empatia é muito boa, mas o excesso de empatia pode causar fadiga emocional. Mathieu Ricard fez um estudo que se você queria muita empatia com todo mundo, isso pode até fazer mal para a gente, apesar dela ser boa. Mas o segundo passo da compaixão é o desejo de evitar ou de aliviar o sofrimento da outra pessoa. Então você se coloca no lugar dela, você não quer que ela sofra e você vai agir. E isso, o excesso de compaixão, ele não faz mal para ninguém, ele não causa fadiga de nada, pelo contrário, ele faz bem. Ele faz bem para você que tem a compaixão, que pratica a compaixão, e faz bem para a pessoa que você está de alguma forma ajudando. Então, acho que se os líderes forem mais compassivos, o mundo vai ser muito melhor. E o outro passo, né, que é você ser autocompassivo também, você ter autocompaixão, que é você se tratar como um ser humano, né? Se tratar de forma calorosa, cordial, aceitando que você é um ser humano que está aqui para evoluir. Então, só encerrando, falando de compaixão e de autocompaixão. Muito bom, gente. Queria agradecer muito a presença de todos. Vamos aí, todo mundo aqui na Reações, bater palmas aqui para os nossos painelistas, que foram maravilhosos e que, num espaço tão curto de tempo, conseguiram trazer tanta riqueza para a gente, tanto aprendizado, né? E tanta coisa prática, né? Porque tem os desafios do dia a dia, né? Então, esses exemplos todos práticos que vieram são ideias, são temas, são possibilidades para que a gente desenvolva para onde quer que a gente vá, né? Então, independente das circunstâncias externas, né? Então, ambiente de confiança, de vulnerabilidade, confiança, de conexão de valores, né? De expressão de si, né? Do bem-estar integral. Então, acho que é isso que a gente tira daqui com vários exemplos, como uma simples carta escrita para a família que está apoiando o colaborador que está trabalhando para salvar tantas vidas, né, Viziara? Não é? Da inclusão da família no negócio, no negócio e na empresa como uma parte, como uma parte importante disso também, né?
Então, resgatando valores aí, né? Alguns valores que me pareciam muito desconectados, né? Porque tinha aquela coisa, né? Você tem uma pessoa que você é uma persona, que é o profissional, e o outro que é o seu pessoal. E agora as coisas estão todas se misturando novamente e o ser humano se tornando integral, né, na sua presença. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Queria agradecer a participação de todos. O pessoal está no chat aqui, está agradecendo muito, 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 muito. E vamos para os próximos painéis, né, que nós temos essa semana, e espero ter a oportunidade de estar com vocês todos novamente. E muito obrigada, em nome das Gestores do Bem, muito obrigada pela disponibilidade de todos vocês. O Carlos Miziara, Carlos Antonália, Vitor Garcia Barros, João Paulo Pacífico, muito obrigada por partilhar pouco da vivência, da experiência e do tempo da vida de vocês com a gente. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, Boa pessoal. noite Obrigado. para todos. Foi muito bom, estamos todos muito tchau. felizes, viu? Emocionadíssimos. Emocionadíssimos. Vocês abriram com a chave de ouro.